Bom dia, povo de Deus. Hoje, dia 19 de junho, me chamo João Golano e trago uma palavra que está em 2 Coríntios 5, vou ler do verso 12 ao 21, que diz assim: Estamos mais uma vez nos recomendando a vocês. Nada disso. Estamos apenas lhe dando motivos para que se orgulhem de nós, a fim de que possam responder àqueles que se orgulham nas aparências e não no coração. Se parecemos loucos é para dar glória a Deus, e se mantemos o juízo é para o bem de vocês. De qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona, porque cremos que Ele morreu por todos, também cremos que todos morreram. Ele morreu por todos para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Pois, em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus, pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Que palavra! Como sempre, eu vou começar com uma história. Meu colega de faculdade, Lucas, foi missionário em uma ilha do Pacífico por muitos anos. Ele conta a história de um jovem que deixou sua cidade natal em busca de fortuna. Mas um amigo o levou à igreja e ele ouviu as boas novas de Jesus e creu em Cristo como seu Salvador. O jovem queria levar o evangelho a seu povo, mergulhado em feitiçaria, e tentou encontrar um missionário para evangelizá-los. Mas este lhe disse apenas: conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você, como está em Marcos 5,19. E foi isso que ele fez. Vários em sua cidade natal aceitaram Jesus, mas o maior avanço foi quando o feiticeiro da cidade percebeu que Cristo era o caminho, a verdade e a vida, como está em João 14,6. Após depositar sua fé em Jesus, falou sobre ele para toda a cidade. Em 4 anos, o testemunho de um jovem levou à criação de 7 igrejas na região. O apóstolo Paulo apresenta um plano claro para apresentar o evangelho àqueles que ainda não conhecem a Cristo, alinhado com o que aquele missionário disse ao jovem cristão. Devemos ser embaixadores de Cristo, seus representantes, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Cada cristão tem uma história única para contar sobre como Jesus os fez uma nova criação, reconciliada com Deus. Contemos aos outros o que Ele tem feito por nós. O que a salvação em Jesus significa para você. Você está pronto a compartilhar sua história? Você está pronto, irmão? Querido Deus, me ajuda a compartilhar minha história de fé com quem tenho contato. Me ajuda, Senhor. É em Teu nome, Jesus. Qual é a verdade de hoje, meus amados irmãos? Deus tem um plano perfeito para você. Deus tem um plano perfeito para você. Amados, a Bíblia nos oferece uma orientação clara sobre como Deus, em sua infinita sabedoria e amor, tem um plano perfeito para as nossas vidas. Essa promessa mostra que Deus tem um propósito específico e bom para cada um de nós, cheio de esperança e prosperidade. Efésios 2,10, somos lembrados de que fomos criados para boas obras, pois somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus
para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Esse versículo nos chama a reconhecer que fomos criados com um propósito divino e que devemos nos esforçar para cumprir as boas obras que Deus de antemão já preparou para nós. Nossa vida tem um significado e uma missão que devemos abraçar com fé e dedicação. O Provérbio 19, versículo 21, destaca a soberania de Deus sobre nossos planos. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Nossos desejos e planos podem ser muitos, mas é o propósito de Deus que se realiza. Precisamos aprender a alinhar nossos planos com a vontade de Deus, buscando discernir e seguir o caminho que Ele traçou para nós. Na carta aos Filipenses, Paulo expressa uma convicção que deve encorajar todos nós. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus iniciou uma boa obra em cada um de nós e é fiel para completá-la. Ele vai cumprir. Devemos confiar no processo e permitir que Deus nos guie e nos transforme segundo seu propósito específico para a sua vida. Deus iniciou uma boa obra em cada um de nós e Ele é fiel para cumprir. Amém, irmãos? Você já está inscrito no meu canal? Se inscreve lá. Todo dia às 5h30 um novo devocional, feito especialmente para você. E agora eu te pergunto, Deus colocou alguém no seu coração? Compartilha com essa pessoa. Manda para ela esse devocional. Vamos fazer o reino avançar e eu conto contigo. Amém? Graça e paz.